meu nome é Sofia Tonietti e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Autora Podcast. Quero começar agradecendo a todo mundo que curtiu e compartilhou e também deu a opinião sobre o primeiro episódio. Muito obrigada mesmo a todo mundo que tem dado suporte. Espero que vocês gostem do nosso segundo episódio, que talvez esteja perdendo a cabeça com Água Viva, da Clarice Lispector. Então, basicamente, o que faremos hoje é analisar a obra de Clarice Lispector, que é Água Viva. Na verdade, eu vou contar pra vocês a história de como eu parei com esse livro. Há um tempo atrás, eu li A Hora da Estrela, outros contos da Clarice, que eu gostei bastante. Gostei, claro, mais de A Hora da Estrela do que dos contos. E decidi fazer a leitura esse mês de Água Viva. Pra quem não sabe, recentemente a autora agora tá sendo aqui republicada em Portugal pela Companhia das Letras. E teve um grande rebrand, vamos dizer assim, dos livros. Teve uma grande publicidade e marketing por trás deles. Então eu fiquei com muita vontade pra ler de novo Clarice, que fazia muito tempo que eu não tinha contato. E eu acho que Clarice, claro, é muito assustador no começo, porque ela tem uma escrita muito específica e um pouco complexa, mas eu acho que não é um bicho de sete cabeças e tem muitos autores mais difíceis para serem lidos do que Clarice. Quero que vocês, de antemão, coloquem na cabeça de vocês, tal como eu coloquei na minha, que eu sou uma pessoa, como qualquer outra, tenho o mesmo cérebro que, tipo, um professor ou outras pessoas. Se é dessa forma, então eu tenho capacidade suficiente de ler essa obra. Eu tenho cérebro, eu tenho todas as capacidades para poder fazer isso que eu quero. Então, coloque na cabeça de vocês o seguinte: nada é impossível, nenhum livro não é para ser lido, porque livros são feitos para todos. Eles são acessíveis a todos. A gente só tem que talvez fazer um esforço maior? Sim. Mas, se fulano entendeu, você também vai. Ponto final. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a Clarice. Quem foi? A Clarice é uma escritora brasileira de origem ucraniana e ela é considerada uma das maiores vozes da literatura portuguesa. A família dela imigrou para o Brasil quando ela ainda era bebê e eles se estabeleceram primeiro em Maceió e depois foram para Recife. E desde muito jovem, a Clarice demonstrou esse talento para a escrita. Ela estudou Direito no Rio de Janeiro e também trabalhou como jornalista. Ela casou com o... eu esqueci o nome do homem, acho que é Mauri Gurgel Valente. Teve 2 filhos. Ela faleceu em 1977 de câncer no ovário. Ela continua sendo uma grande autora e, com certeza, uma das maiores escritoras modernistas brasileiras. Bom, como eu disse mais cedo, a Clarice agora está sendo republicada em Portugal pela editora Companhia das Letras, em comemoração do centenário dela. Isso foi no dia 20 de janeiro. Eles publicaram até agora 4 romances dela. Foi A Paixão Segundo GH, Água Viva, Um Sopro de Vida e Parte do Coração Selvagem. Então foi todo esse marketing e publicidade, relançamento da autora, que me deu vontade de ler Clarice de novo. Então, vou fazer aqui uma análise da obra. Água Viva foi publicado pela primeira vez em 1973 pela editora Arte Nova. Esse livro é uma carta que uma artista escreve para um destinatário que a gente não sabe quem é. Provavelmente achamos que seja um homem e dá pra perceber que os dois tiveram desentendimentos e um rompimento. Então, essa carta da artista, ao mesmo tempo, não tem um enredo, ou seja, não tem pé nem tem cabeça a carta. Mas, ao longo da escrita, a gente vai vendo algumas coisas que aconteceram entre os dois. Entre os protagonistas. Eu não diria que é um protagonista, eu diria que essa obra só tem um protagonista, que é a própria narradora, porque ele, né, o parceiro, o ex, não aparece aqui. É um formato de uma carta, e esse livro não tem um enredo propriamente dito, porque são várias reflexões sobre diversas coisas. A principal temática da carta é a busca por si mesma. Ela faz diversas
reflexões e perguntas. E é um livro, tipo, sem resposta. Não tem respostas concretas, só existe, tipo, reflexões. Ela até chega a algumas conclusões, mas é claro que fica, assim, um pouco a cargo do leitor, da interpretação de cada conclusão que a narradora dá. E conforme o livro vai se desenrolando, as reflexões dela ficam mais complexas. O livro em si fica mais complexo e mais difícil de entender. Porque aqui é muito metafísico, tudo que ela diz. Não é nada muito concreto, porque as reflexões são extremamente abstratas. Conforme a gente vai vendo que ela vai avançando na linha de pensamento, a escrita fica mais complexa. Ela não é uma linha contínua. Existe um fluxo de consciência aqui. Então, uma hora ela tá dizendo sobre uma coisa, e aí no próximo parágrafo ela tá dizendo uma coisa totalmente diferente. Pode ser, assim, um incômodo. No começo eu realmente achei difícil, porque ela troca de temáticas muito rápido, de uma linha pra outra, e depois volta de novo. Então, se você talvez não esteja prestando tanta atenção, você não vai entender absolutamente nada. Mas eu também penso que esse livro, apesar de ser difícil, se você fica voltando na leitura, parece que faz menos sentido ainda. Então eu diria que não é um livro assim pra você ler quando você tem sono. Com certeza não seria. Tem que estar num estado de vigília. Senão não faz sentido nenhum. O título, Água Viva, mostra que é como se o livro fosse algo intocável. Que uma água-viva é um bicho perigoso, né? Que você não pode tocar e não pode ter contato com ele. Sendo que é um animal perigoso, mas ele também é um animal muito bonito. E ele é o único animal que chega perto daquele que é igual a ele, mas não chega perto de outros animais que não sejam da sua espécie. Ou seja, parece até uma certa metáfora que esse livro ele é feito para aqueles que são da espécie dela, aqueles que são semelhantes, aqueles que podem, que são destemidos, não têm medo de se aventurarem pela sua escrita, que é complexa e torcida. É um livro para quem é da mesma espécie que ela. E acho isso muito bonito. Mas pode também ter outro significado, porque ao longo da obra ela diz que ela não pode ela tá escrevendo essa carta para aquele ele. Só que ele não pode ler isso que ela tá escrevendo. Então, no fundo, ela tá escrevendo uma carta que não vai ser enviada. É uma carta água-viva, uma carta que não pode ser tocada por ninguém, apenas por ela. Existem diversas reflexões sobre diferentes temas, mas eu destaquei aqui para falar para vocês as reflexões que eu mais gostei e as passagens que eu mais gostei também. A principal temática, com certeza, é a busca por si mesma, a relação da autora com a escrita. Como eu disse, ela é uma artista, a nossa narradora, então ela costuma pintar quadros. E ela tá tentando fazer uma migração da arte pintura para arte escrita. E aqui ela vai relatar as dificuldades que ela tem e como esse é um processo difícil, porque a escrita, a palavra, elas são muito diferentes da pintura, do objeto pintar. É bastante interessante. A existência de si mesma, que é o que eu acho que seria outra temática, elas estão, assim, diretamente relacionadas uma com a outra. Ela tem essa necessidade de conseguir reconhecer a si e descobrir o seu eu interior. É um desafio escrever pra ela e explicar as coisas numa língua em que cada palavra já tem uma definição própria. Então isso é muito interessante, porque a gente já tem palavras pra tudo. Na língua portuguesa. Em qualquer língua também, normalmente, já existem palavras para todas as coisas. E ela acha difícil explicar o que ela sente numa linguagem onde já existem essas palavras já prontas. Mas ela se recusa a inventar palavras novas, porque aquelas que já existem na nossa língua já são suficientes para ela conseguir explicar aquilo que ela sente, mesmo que seja muito difícil, muito profundo. E tem uma coisa mágica na escrita. A escrita vira um objeto duro e imperecível. A escrita não morre, vira um objeto para sempre, fica eternizada. Então aquilo que ela sentiu e idealizou, escrever e explicitar o seu interior não é fácil, não é tranquilo. Tira toda a umidade, todo o sentimento que ela sentiu na hora. Quando a gente tem uma sensação, aquilo é muito cru, muito verdadeiro. E quando ela coloca em palavra,
aquilo já perde um pouco da umidade, aquilo já perde a intimidade que tinha. Também esse é outro desafio que ela teve ao escrever. Passando para outra reflexão, que é a existência de si mesma, esse livro fala muito sobre a busca do autoconhecimento, a capacidade de entender aquilo que ela é. Mas, além de tudo, é sobre ser e viver o momento apenas. Aqui nesse livro parece que a gente tá observando a autora, narradora, pela quarta parede. Então é como se ela fizesse parte de um filme e ela falasse com o espectador. No começo eu pensei que era dessa forma que o livro era visto, porque ela tanto diz que ela é obscura para si mesma. Ela olha para si como quem vê um filme furado pela quarta parede. Então ela observa ela de uma perspectiva assim elevada, tenta entender ela de fora do corpo. E agora eu queria que vocês fizessem um exercício de consciência. Se vocês vissem vocês mesmos nesse momento de fora e olhassem para as suas ações, para aquilo que vocês são, vocês seriam contentes, vocês ficariam intrigados por aquilo que vem. Então isso é muito doido. No fundo é sentir aquilo que as outras pessoas sentem quando te veem. Bom, além de tudo, a narradora tem uma vontade de sentir o agora, de sentir o que ela chama de instante já. E o instante já não é mais nada menos do que o presente e aquilo que acontece agora. Diz que o agora também é reflexo do que vem aí, do futuro. Porque a versão futura dela tá sendo construída nesse agora, nesse presente. Eu adoro quando as pessoas dizem assim, porque quando eu tiver, sei lá, 25 anos, já vou ter isso, já vou ter aquilo, já vou ter uma percepção de mundo tão diferente. Já vou ter carro, já vou ter uma casa, sei lá, qualquer coisa assim. Eles ficam naquela busca, caraca, eu quero tanto ter 25 anos, porque eu vou ser uma melhor versão de mim. E no fundo, sua versão de 25 anos está sendo construída agora. As ações que vocês tomam hoje são reflexos do seu futuro. Essa reflexão é muito interessante sobre o tempo e sobre a passagem do tempo. Outra questão aqui é que esse livro, como eu disse, tem essa coisa de querer viver o já, querer viver o presente. Outra reflexão que existe aqui no livro é a questão do it, que pode ser um pouco da parte mais difícil de se entender no livro. E esse it que ela diz que é a coisa, é o contraste entre o lado impessoal da narradora e o lado emocional. Então ela vai conforme ela vai conhecendo a si mesma, entende que existe uma parte dela que é impessoal, ou seja, que é material, racional, e tem a outra parte, que é a parte emocional. Os sentimentos são sentidos, onde a vida é mais úmida, molhada, mais vívida. E o racional é seco, sem vida. E ela coloca o it, que é a coisa, como esse lado que é o lado impessoal. Tudo que é sem vida seria impessoal e é it. Ela não gosta desse lado it dela. Ela não gosta desse lado impessoal. Ela gosta do lado emocional. E ela tem vontade de comer. Ela diz isso. Que ela tem vontade de comer o lado it é dela. E entrar nessa sublimação serena de sentir tudo. E ela diz que o próprio Deus é it. Ou seja, Deus não tem emoção. Deus não tem sentimentos. Mas também Deus é engraçado, porque ele não é material, certo? Mas ele não é apodrecido pelo lado emocional das coisas. Ele não se deixa levar pelas emoções. Ou seja, Deus, calhar, é mais racional do que emocional. Passando para outra reflexão, a gente começa a busca de si mesma e o nascer. E o nascer aqui é o lado mais agonizante desse livro. E aqui a nossa narradora, nossa escritora, não, nossa pintora, diz que ela não consegue despertar. Ou seja, ela tá vivendo numa versão falsa dela e ela não consegue encontrar a versão real, a versão que ela quer ser. A partir do nascimento, ela vai encontrar essa versão correta dela. Não correta, mas aquela que ela quer. E a partir do nascimento, que também é o ato de escrever, a Clarice consegue encontrar a liberdade, a luz e a vontade
de viver. Então a narradora aqui, ela tem um pensamento que é assim: antes de nascer, eu preciso morrer. Porque morrer é necessário pra gente construir algo novo. Então, o fim das coisas, ele é preciso para que algo novo surja. Então, eu preciso se desorganizar para haver organização. Então, assim, antes da gente. Isso agora numa perspectiva mais concreta. Antes de você criar qualquer projeto, antes de você criar qualquer coisa, é preciso do desentendimento, é preciso dessa desorganização para atingir a plenitude e atingir a coisa nova. A gente vê que para conseguir nascer, essa narradora ela não consegue fazer sozinha isso. Essa personagem narradora ela precisa de alguém com ela que a faça nascer. Então ela suplica ao leitor, porque o tu que ela se dirige, que seria o ele, a pessoa que ela teve o rompimento, provavelmente, o parceiro, o ex-parceiro, não consegue fazer com que ela renasça. Então, só quem pode fazer isso é o leitor quando a gente lê. Isso porque, tal como o nascimento, tal como um feto que não pode nascer sozinho, ela precisa de ajuda desse interlocutor, e por isso que ela se dirige diretamente ao leitor. O nascimento se dá pela palavra, da linguagem. Só a linguagem quando a gente também tá dizendo para outras pessoas, porque isso é comunicação. Então, a partir da comunicação é que ela consegue ter esse seu despertar. Gente, quero que vocês tenham em mente que esse é um livro complexo, que tem reflexões muito pessoais e individuais para cada pessoa. Vou contar uma coisa para vocês que fizeram uma pesquisa com um professor sobre o que ele tinha achado de Água Viva, e ele disse que ele não tinha entendido absolutamente nada sobre o livro, que aquilo era uma baboseira, e fizeram a mesma pergunta para uma jovem de 17 anos. Ela disse que aquele era o livro da vida, que era o livro da vida dela, que aquele tinha sido... Então, assim, cada um vai ter uma visão e uma sensação quando lê, e Clarice é muito sobre isso. Eu acho que é um livro muito pessoal, e aqui eu tenho só aquilo que eu acho, né, a minha opinião singela. Não sou nenhuma professora de literatura para comentar profundamente, então aqui é realmente o que eu sinto na hora que eu leio. Eu gostei imenso dessa obra, porque é, é um livro único, não existe nada igual aquilo. Pelo menos eu nunca li nada na minha vida que parecesse com Clarice. E a forma como é escrito nesse fluxo de pensamento incorrente, como um rio, é algo que exige uma parte do cérebro diferente do que quando a gente tá lendo outros livros. Porque às vezes a gente faz uma leitura automática. E esse livro, ele obriga a gente a ter uma leitura atenta. Aqui você tem que estar percepcionando esse livro inteiro, sabe? Como um todo. Porque se você perder uma informação do início, talvez o que tá no meio já não faça tanto sentido assim. Como eu disse, ela vai e volta com os tópicos, e os tópicos se refazem e ela embaralha as palavras. Mas tudo junto faz sentido. Ao mesmo tempo que eu acho que essa leitura não deve ser feita rapidamente, ou seja, em 2 dias, eu não acho que essa leitura também se pode ter um intervalo de tempo muito grande. Por exemplo, eu acho que se você ler esse livro, eu preciso ler, tipo, todos os dias, um pouquinho, porque dessa forma faz mais sentido, o fluxo de consciência. E também não vai fritar seu cérebro, porque eu acredito que se você ler isso aqui em 2 dias, o seu cérebro vai fritar e vai virar uma batatinha frita. Pelo menos na minha opinião. Pronto, voltando aqui pra obra, outro aspecto que eu queria dizer é sobre a Beatitude, que é sobre essa vontade de conquistar a sua liberdade de sensação e a sua liberdade de pensamento. E ela descobre o sentimento de beatitude, que é quando o pensamento ele se liberta dessa necessidade de ter que pensar, de ter não de ter que pensar, mas de ter uma forma concreta. E esse sentir, ele ultrapassa a necessidade do pensamento. E ele apenas sente. Porque sentir basta, sentir é completo. Você não precisa pensar sobre aquilo não precisa ser intelectualizado. A gente sente, e aquilo já é o cru, o inteiro, o completo, sabe? E aí ela chega a diversas
conclusões de que ela tem um pensamento primário e ela tem o pensamento liberdade. E o pensamento primário é quando a gente tem que pensar com as palavras. Ou seja, esse pensamento primário, ele tem essa necessidade de ter uma forma. Quando a gente tem sensações e a gente quer transformar elas em ideias, a gente tem essa necessidade de usar palavras. Então a gente não pode deixar as sensações apenas serem sensações. Elas têm que virar ideias. Porque a gente precisa conversar, precisamos nos comunicar. E precisamos usar palavras. Esse seria o nosso pensamento primário. Aí ela chega à conclusão que ela tem um outro pensamento, que é o pensamento liberdade. E esse pensamento liberdade, ele não é escravo da palavra, ele não é escravo da comunicação. Ele é um pensamento livre, certo? E ele não tem tamanho. Ele é incomensurável, não tem barreiras, e é um pensamento totalmente vazio, e no entanto é pleno. Então ela chega nesse transe, nesse vazio, que é tudo. É uma plenitude, mas ao mesmo tempo é oco. Então, ela chega nesse estado de beatitude, que é a libertação do pensamento. E todo esse papo de sensação, com certeza a gente não podia deixar de comentar que isso aqui tem claramente relação com o Fernando Pessoa. Um dos heterônimos dele, o Álvaro de Campos, os dois, na verdade, falam sobre isso. O Álvaro e o Roberto Caeiro. Os dois têm essa coisa do sensacionalismo, essa coisa da necessidade de sentir, porque apenas sentir basta, aquela vontade de sentir tudo e todas as coisas ao mesmo tempo. Aqui eu sinto que a autora também tem essa necessidade de sentir e de não precisar pensar. Pensar dói. E aí a gente chega aí na outra parte do Fernando Pessoa, que isso eu acho é do Fernando Ortônimo, que ele diz que pensar dói. E a Clarice também se relaciona muito com isso. Os dois são seres lúcidos, que têm capacidade crítica, que têm capacidade de pensamento. E muitas vezes os dois, tanto a narradora quanto que o ortônimo do Fernando Pessoa, preferiam não ter consciência sobre as coisas, preferiam viver nessa ignorância. O mundo fica muito mais fácil quando a gente é ignorante. A ignorância, ela é uma benção. Não saber da dificuldade das coisas, não saber dos problemas, não saber, pronto, dessas inquietudes, torna a vida mais fácil. E tanto a Clarice como o Fernando Pessoa têm essa vontade. Então ela diz... Eu digo que Clarice Lispector queria ser ignorante e viver numa bolha de comodismo. Também tem outra relação com o Álvaro de Campos também, um heterônimo do Fernando, que explora essa busca também do eu. Escrever da Clarice é uma tentativa de se entender, de encontrar a si mesma. Essa busca deixa ela cansada, porque é uma busca muito cansativa. Cada vez que ela tenta encontrar a si, ela fica cada vez se despedaçando ainda mais. E esse vazio aumenta mais ainda. Ou seja, ela entra num paradoxo. Eu tirei também essa reflexão quando eu tava lendo Clarice com essa relação com o Fernando Pessoa. E eu fiquei curiosa, claro, porque eu pensei, gente, alguém já deve ter escrito sobre isso, porque realmente tem uma conexão muito grande. E então eu fui pesquisar, bem linda, no Google. O Google maravilhoso, né? E encontrei um artigo de um professor de literatura brasileiro, fala exatamente isso, com uma comparação entre Água Viva e alguns poemas do Fernando Pessoa. E eu adorei aquele artigo. É um artigo de TCC, uma tese de mestrado de literatura comparada. E aquilo é perfeito. Eu amei demais. E eu falei, gente, nenhuma experiência é individual. Nenhuma experiência é única nesse mundo. Porque eu pensei naquilo quando eu tava lendo o livro. E alguém no mundo, há tipo mais de 10 anos atrás, já tinha pensado sobre isso. Porque esse professor, ele escreveu essa tese em 2011. Então vai vendo. Bom, em últimas considerações finais, eu acho que Clarice Lispector, em Água Viva, acima de tudo, esse livro mostra o amor que ela tem pela vida, o amor que Clarice tem sobre todas as coisas que existem e são vivas. Ela, aqui nas últimas páginas, ela diz pra Deus que ela não quer morrer de jeito nenhum, e se for pra morrer, que seja de alegria. Ela vê as coisas de uma maneira muito positiva. Nossa, viver é bom. Estar vivo é bom, sentir é incrível. Clarice Lispector, eu nunca li alguém, porque eu nunca vi ela, né, mas nunca li alguém que fosse tão apaixonado pelo ato de viver, tanto como essa mulher. A última coisa que eu quero dizer é que ela, nessa mesma parte do livro, ela diz que viver é um incômodo.
Ou seja, a vida é cheia de incômodos, né? A vida é cheia de problemas e de coisas que a gente precisa melhorar. É esse incômodo que faz a gente ter um sonho, ter essa vontade de melhorar nossas condições, que leva à felicidade, que leva a uma recompensa. E a gente tem que aprender a viver com o incômodo da vida. Se a gente também não tivesse incômodo, a gente não teria felicidade. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio muito difícil pra mim, porque esse livro é um livro muito complexo. E colocar em palavras, agora eu entendo aqui, Clarice, colocar em palavras aquilo que eu senti, aquilo que eu entendi sobre ele, com certeza foi um grande desafio. Espero que vocês leiam também Água Viva e me digam depois o que acham. A gente se vê daqui 15 dias. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. É isso. Tchau!